Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Estamos aqui já reunidos para mais um culto de louvor, de adoração e de oração ao nosso Deus, amém? Todos vocês têm participado desses cultos, têm assistido? Dá um likezinho lá para nós, dá um respaldo, né? De que estão assistindo, o que estão sentindo. É bom, a gente precisa desse retorno dos irmãos, amém? Eu creio que todos estamos passando por momentos bastante difíceis com essas quarentenas, ninguém aguenta mais essa quarentena, na verdade, né? Mas, infelizmente, enquanto não descobrirem a vacina, nós realmente vamos passar por essa situação. Mas a palavra de Deus, ela diz assim lá em Lucas, capítulo 8, no versículo 22 até o versículo 25, né? Ele diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos! E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança, diz a palavra de Deus. E disse-lhe eles: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Eu imagino a cara assim, ó. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Pai querido, nós queremos louvar e glorificar ao Senhor, ao teu santo e precioso nome. Agradecer a tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, por nossas famílias, pela nossa igreja, e clamar, ó Deus, pela tua misericórdia nesse momento de tão grande pandemia, de quarentena, pelo qual o mundo está passando. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado em meio a essa tribulação, em meio a essa tempestade que nós temos passado. Nós louvamos e glorificamos ao Senhor e te louvamos em meio a tudo isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar um hino, irmãos, e não poderia ser outro, a não ser o 328, que diz Sossegai, que fala exatamente sobre isso, né? O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas de mal que me cobrem, quem poderá sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem
seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém? Deus seja louvado por isso, né, meus irmãos? As ondas atendem ao mandar de Cristo. Já pensou nisso? As ondas atendem. Então, as situações pelas quais estamos passando atendem ao mandar de Cristo. Então, nós cremos que logo, logo estaremos na bonança. Amém? Eu quero aproveitar, meus irmãos, antes de passar a palavra para o pastor Roberto, agradecer especialmente por algumas irmãs e irmãos que têm nos ajudado, que têm trabalhado, mesmo que nos bastidores, para que os cultos aconteçam, né? Eu já tenho cansado, já falamos aqui do Rafael, da Ana Maria, mas das professoras, da Cris, da Isilda, né? da Giovana, da Marlúcia, da Ana Paula, todas elas, da Tati, né? Que tem feito esses cultos, a Cris, que tem feito esses cultos infantis. Que bênção, que maravilha, né? Ó, irmãos, passem esses links adiante. São palavras, é a palavra de Deus sendo ensinada para os pequenos. E como eu tive um retorno outro dia, a palavra está servindo muito para nós adultos também, né? Então Deus seja louvado por isso, amém? E agradecer também ao irmão Assis, que deu uma ajeitada legal no pátio da igreja essa semana. Deus seja louvado na tua vida, Assis. Muito obrigado pelo trabalho que você fez lá, amém? Coloco diante de vocês, então, o nosso culto dessa noite. Logo em seguida nós voltaremos para a oração final. Pastor Roberto, traga-nos então a continuação do estudo em 1 Pedro e que Deus nos abençoe com a sua palavra. Boa noite, queridos irmãos e amigos. Vamos continuar então compartilhando do estudo da palavra de Deus no primeiro livro de Pedro. Hoje iniciamos o capítulo 5, vamos ler os versículos então de 1 a 3 para podermos compartilhar nessa oportunidade. Diz os versículos 1, 2 e 3 o seguinte: 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não é por acaso que Deus escolheu chamar o seu povo de ovelhas.
Philip Keller, um escritor, ele diz o seguinte a respeito desse assunto: o comportamento das ovelhas e dos seres humanos é semelhante em muitos aspectos. As ovelhas, elas exigem mais atenção e cuidado do que qualquer outra classe de animais. Por exemplo, Deus criou a maioria dos animais com um instinto misterioso para encontrar o caminho de casa sempre. Mas se uma ovelha se perder do aprisco, ela fica desorientada e não consegue encontrar o caminho de volta. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 5, versículos de 3 a 7, temos ali a parábola da ovelha perdida. Ovelhas, elas precisam de um pastor para guiá-las, para protegê-las, sustentá-las e às vezes até mesmo resgatá-las do mal. Não é de se estranhar, então, que Jesus ele comparou as pessoas perdidas espiritualmente como ovelhas sem pastor. Eles não podiam se alimentar espiritualmente, essas pessoas, e não tinham ninguém para liderá-los, ninguém para protegê-los. Pedro, então, ele preocupado justamente com essa situação, ou com o comportamento da liderança da igreja diante do fogo ardente das perseguições, então ele escreve justamente esse texto para nos informar sobre como deve ser o nosso comportamento diante dessas dificuldades. Então, dessa forma, ele estabelece a forma como cada um deve se comportar na igreja, principalmente em meio às lutas e aflições que nós enfrentamos no ministério. Lutas, ou diante disso, aliás, ele aponta a exigência, a responsabilidade e a recompensa que existe no apacentar o rebanho de Deus. Então, 3 coisas importantes aqui, diante dessas lutas que nós enfrentamos, em todos os períodos, em todas as épocas. A igreja enfrenta dificuldades, problemas. Então, ele aponta aqui a exigência, a responsabilidade e a recompensa de apacentar o rebanho de Deus. Em primeiro lugar, ele fala então sobre a questão da exigência para o apacentar desse rebanho. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. A palavra rogar aqui no texto significa literalmente chamar ao lado, ou num sentido ainda mais amplo, incentivar ou obrigar alguém em uma determinada direção. Pedro aqui, ele se dirige aos presbíteros, que são líderes na igreja, e ele faz um apelo a esses presbíteros. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros. A palavra presbítero enfatiza justamente a maturidade, ou aliás, a maturidade espiritual. E há 3 termos no Novo Testamento que são usados como sinônimos para se referir a esses homens. A palavra ancião, a palavra bispo e a palavra pastor. A palavra ancião, ele enfatiza a maturidade espiritual necessária para tal ministério. E os anciãos eram então tidos como pessoas sábias pela grande e larga experiência que eles tinham na sua vida. O bispo é aquele que tem a responsabilidade de supervisionar a igreja, aquele que vai administrar a igreja. E o pastor expressa o dever prioritário de alimentar e ensinar a verdade da palavra de Deus ao seu rebanho. Então, é interessante ainda observar que no Novo Testamento o termo presbítero é sempre utilizado no plural. Presbíteros, bispos e pastores. Em Atos capítulo 14, versículo 23, por exemplo, segundo o relatório de Paulo e de Barnabé, havia presbíteros em cada igreja. Quando Paulo fala ou escreve a sua carta a Tito, ele havia designado então Tito a responsabilidade de estabelecer presbíteros em cada cidade. Então, assim, o que nós vemos no texto bíblico é que em cada igreja havia uma pluralidade de presbíteros ou pastores. Pedro ainda menciona que ele também era como um presbítero e também uma testemunha dos sofrimentos de Cristo.
Pedro havia sido essa testemunha dos sofrimentos de Cristo e também ele se coloca como um participante da glória que está para ser revelada. Pedro ele testemunhou os sofrimentos de Cristo durante o seu ministério terreno, inclusive a sua agonia no jardim, a sua prisão, os maus tratos, o julgamento. Pedro estava em todos esses momentos. Pedro ele viu as cicatrizes na mão ou nas mãos do Salvador ressuscitado. Ele testemunhou pessoalmente os sofrimentos de Cristo. Ele não apenas ouviu falar ou teve informações a respeito disso, mas ele pessoalmente participou desses sofrimentos. E ele diz ainda que ele era coparticipante justamente da glória que há de ser revelada. Então nós vemos que além de ter um vislumbre da glória futura do Salvador, no Monte da Transfiguração, ele também, como vimos, participou desses sofrimentos de Cristo. Ele escreveu de suas próprias experiências com o Senhor Jesus então, porque foi testemunha, segundo ele próprio diz aqui no texto, de tudo o que se passou no ministério de Jesus Cristo durante aquele período dos seus últimos 3 anos. Uma testemunha é uma pessoa que relata aquilo que viu e o que ouviu. E desse modo, então, um presbítero que deseja pastorear o rebanho de Deus conscientemente, ele deve ser um estudante do testemunho apostólico nas Escrituras, especialmente no que se refere à cruz de Cristo, ou seja, aos sofrimentos de Cristo por amor a cada um de nós, e a vinda do reino de Cristo, onde se fala então sobre a glória que há de ser revelada. Precisamos transmitir essas informações, esses ensinos que são tão prioritários e importantes para o rebanho de Deus. A cruz ele é o centro da vida cristã, e um presbítero ele deve viver pela cruz e ser capaz de ajudar também outras pessoas a fazer o mesmo. Um presbítero deve ser um homem que caminha em estreita colaboração com o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vemos a responsabilidade que nós temos de pastorear o rebanho. Primeiro, a exigência, segundo, agora, a responsabilidade. Pastoreai, ele diz no versículo 2, o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. A ordem pastoreai o rebanho de Deus traz à mente justamente uma imagem bíblica do Antigo Testamento, onde Deus ele é o pastor e os seus filhos são o seu rebanho. Quando nós olhamos para o Salmo capítulo 23, é justamente essa figura clara que nós observamos. Ele nomeou, o Senhor Jesus, co-pastores, pastores aqui terrenos, para cuidar do seu rebanho. E Pedro adverte então a esses copastores, a esses presbíteros, sobre a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus. Observe que não é o seu próprio rebanho, mas o rebanho de Deus. Porque foi o Senhor Jesus Cristo que veio a esta terra para redimir a sua igreja. Foi Ele que entregou a sua vida pela sua igreja. Cristo ele adquiriu esse rebanho com o seu próprio sangue. E o que demonstra justamente o valor que a igreja tem para o Senhor Jesus Cristo. Entregou a sua própria vida por cada um de nós. Então, pastorear significa levar o povo de Deus aos caminhos de Deus. A ovelha não pode ser conduzida como o gado, sendo tocado. Elas devem ser conduzidas com ou pelo exemplo desse seu pastor. Diz isso no versículo 3 que nós acabamos de ler. Pastorear o rebanho, então, significa conduzir as ovelhas ao aprisco da palavra de Deus, a um local seguro, onde elas podem se alimentar e ter todo o cuidado necessário com esse alimento, um alimento apropriado. O pastor ele trata dos feridos e ele disciplina as ovelhas que causam problemas. Além disso, o pastor vai atrás de ovelhas desviadas e as conduz de volta ao aprisco. O pastor está sempre alerta para proteger o rebanho dos seus inimigos. E muitas vezes, esse trabalho envolve sacrifício e muito esforço. E não raras vezes, também existe muita incompreensão
por parte dessas ovelhas, que não entendem esse cuidado do seu pastor dentro desse trabalho tão especial. Mas o exemplo então supremo é o Senhor Jesus, que deu a sua própria vida, e ele diz isso claramente, pelas suas ovelhas. O fato de que o rebanho é de Deus lembra justamente aos pastores, aos presbíteros, aos bispos, aos anciãos, que eles não são os donos e que eles devem prestar contas ao proprietário. Eles devem prestar contas a Deus dessas ovelhas que estão ao seu cuidado. A chave então para pastorear o rebanho de Deus de forma adequada é ter uma atitude correta. E Pedro ele descreve aqui essa atitude, numa série de 3 contrastes. O que não fazer? Não agir com constrangimento, mas espontaneamente, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, mas sendo modelos ou exemplo do rebanho. Primeira questão então aqui, não por constrangimento, mas espontaneamente, que diz o versículo 2. Servir como pastor ou presbítero, amados, não é uma questão de ambição, mas sim de chamado de Deus, como pode ser visto na própria frase, como Deus quer. Um presbítero deve servir de bom grado, porque Deus o chamou para essa tarefa, não com tristeza, porque ele foi forçado a fazer alguma coisa que ele não queria. O ponto óbvio, então, é que o pastor deve ser diligente em vez de preguiçoso. Deve ter um coração motivado ao invés de ser forçado. E deve ser fiel e apaixonado pelo seu dever, pelo privilégio que tem de servir a Deus, ao invés de ser indiferente à obra e ao ministério que lhe foi confiado. Em segundo lugar, ele diz que não deve haver sorte da ganância, mas sim boa vontade por parte dos presbíteros, dos líderes da igreja. Pastores verdadeiros, eles nunca utilizarão o ministério para roubar o dinheiro das ovelhas, para tirar a lã das ovelhas e deixá-las desconfortáveis. Tal comportamento é desprezível e típico de falsos pastores, de charlatões, de hereges, que se mascaram como servos de Deus para tornarem-se pessoas ricas e as suas vítimas indigentes. Em sua segunda carta, lá no capítulo 2, versículo 3, Pedro mesmo falando a respeito disso, ele enfatiza ou caracteriza os falsos mestres com uma linguagem muito clara. Ele diz também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Homens de Deus devem servir a Deus de boa vontade, por sua vontade, livremente e animosamente, por causa da vocação e do privilégio que nós temos de servir ao nosso Deus. Como Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? Verdadeiros líderes se alegram pelo privilégio de servir a igreja, o povo de Deus, o rebanho de Deus. Mas em terceiro lugar ele diz, não como dominadores, mas como exemplos do rebanho, no versículo 3. Alguns vão para o ministério porque eles gostam do poder ou do status que a liderança pode lhe conferir. A palavra traduzida como dominadores inclui a ideia de uma pessoa forte subjugando aquele que é fraco. Ezequiel, por exemplo, ele nos adverte a respeito dos falsos pastores, lá já no Antigo Testamento, em Ezequiel 34, 4 e 5. Ele diz, a fraca não fortalecesse, falando sobre as ovelhas, a doente não curasses, a quebrada não ligasses, a desgarrada não tornasses a trazer e a perdida não buscasses, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, o mais forte contra o mais fraco. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Os inimigos, então, estavam ali para poder matar essas ovelhas,
destruir essas ovelhas, né? Porque elas estavam desprotegidas. Os líderes devem ser exemplos a serem seguidos, devem ser modelos para o rebanho, para o povo de Deus. Os líderes devem conduzir o povo de Deus pelo exemplo de caráter cristão maduro, de alguém que alcançou maturidade pela sua intimidade, a sua vivência com Deus, a sua palavra e o ministério que o Senhor lhe tem confiado. Portanto, amados, para encerrar, a exigência para pastorear a igreja de Deus é um relacionamento íntimo com Cristo e uma atitude correta para com o rebanho. Liderar espontaneamente, liderar de boa vontade, liderar como sendo um modelo do rebanho. É isso que nós observamos nesses 3 primeiros versículos do capítulo 5 do primeiro livro de Pedro. Que Deus possa nos abençoar e que cada um dos irmãos possam sempre lembrar de orar pelos seus pastores, pelos presbíteros, se assim foram chamados, pelos bispos, pelos anciãos, para que eles possam ter justamente força, possam ter equilíbrio emocional, espiritual, para poder servir ao povo de Deus, para liderar o povo de Deus e juntos caminharmos, né, para o pleno conhecimento da sua palavra, o pleno conhecimento do Senhor, sempre olhando para a cruz de Cristo, sempre olhando para a glória que há de nos ser revelada, entendendo que nós temos uma firme esperança, e essa esperança está na vida eterna em Cristo Jesus. E se você que está me ouvindo e me vendo nessa noite não tem essa esperança, não tem essa certeza de que quando fechar os olhos para esse mundo, que você estará com Cristo pela eternidade, que você possa então entrar em contato conosco, possa buscar a presença de Deus e assim pedir perdão pelos seus pecados, buscar então a orientação da palavra de Deus, viver de acordo com esta palavra, de acordo com esses ensinos, porque as Escrituras então nos dão vida e vida eterna. Então que Deus possa nos abençoar e possa nos conduzir realmente a sermos servos fiéis e leais ao Senhor nesse ministério maravilhoso que Ele nos tem confiado. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de servirmos ao Senhor. Nós pedimos por todos, ó Deus, líderes das igrejas, que eles possam ser revestidos de toda a armadura do Senhor, do poder, ser cheios da Tua graça, cheios do Teu Santo Espírito, para que possam, Deus, conduzir com alegria o povo do Senhor e não gemendo em momento algum. Mas que nós possamos, ó Deus, ter a direção, a orientação do Senhor a cada dia, para podermos se servir mais e melhor, sempre, ó Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor em todos os nossos atos, pensamentos e ações. Pedimos, portanto, a Tua direção e pedindo que o Senhor nos dê, ó Deus, uma boa noite de descanso e que o Senhor nos prepare para o restante dessa semana, onde nós possamos ter a oportunidade de servir ao Senhor com alegria. São bênçãos que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Que bênção, que palavra maravilhosa nós recebemos nesta noite com o pastor Roberto. E louvado seja a Deus pela palavra que tem sido ministrada a todos nós nesses dias, não é? Irmãos, é muito importante que assistamos os cultos, que estejamos presentes exatamente no horário dos cultos, né, para ouvir as nossas mensagens. Eu sempre tenho colocado aqui, faça como se você estivesse indo para a igreja mesmo, tá? Eu sei que às vezes não dá tempo, às vezes você pode ouvir em outro horário, mas faça o possível para, no horário do culto, você estar presente, para que estejamos todos juntos louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, orar para cada um dos irmãos, irmãs, amigos que estão nos assistindo nessa noite. E quero que você, aí onde você está, também ore, interceda pelos irmãos. Nós temos muitos pedidos de orações, né? Pessoas que estão realmente passando por situações bem complicadas, meus irmãos, com situações às vezes financeiras, outros de relacionamento, problemas pessoais, não é?
eu não vou aqui, por estarmos no YouTube, colocando no Facebook, eu não vou divulgar nomes. Deus sabe a quem nós nos referimos, Deus sabe a tua necessidade, Deus conhece o teu coração, a palavra nos garante isso, Ele conhece os teus pensamentos. Então nós vamos colocar, cada um de vocês vai estar orando por suas necessidades e juntos nós vamos interceder por todos. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Se vocês estiverem em 2 ou 3, reunidos, peguem um na mão do outro e vamos nos colocar na presença do Senhor. Amém? Querido Deus, eu quero nesse momento, junto com a sua igreja, louvar, glorificar o teu santo e precioso nome, Pai. E nesse momento, Deus, eu quero colocar diante do Senhor a todas as pessoas que estão passando por problemas, com dificuldades, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas com o trabalho. Eu quero colocar essas pessoas, o Senhor conhece a cada uma ao qual nós queremos nos referir. Então eu coloco cada um deles diante do Senhor e clamo, Pai, pelas tuas bênçãos e pelas tuas misericórdias, ó Pai. Estamos enfrentando uma situação nunca vista nesse mundo, Deus, com essa quarentena, com esse coronavírus, com essa Covid-19. Eu te louvo, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado e guardado dos seus filhos e cuidado de cada um de nós, ó Pai. Mas eu quero clamar, ó Pai, pelas tuas bênçãos e pela tua misericórdia, para que possamos passar por essa tempestade com a fé que o Senhor cobrou dos discípulos lá dentro daquele barco, Senhor. E nós cremos que o Senhor, com a tua palavra, apenas com a tua palavra, todo esse mal vai cessar. Por isso, Pai, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome e cremos que o Senhor está atento às nossas orações, aos nossos pedidos, às nossas necessidades. Louvamos a Ti por tudo em nossa vida, Deus, e assim, todos juntos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero finalizar, somente com um cântico, um hino, é o hino 403, alegre. Vamos nos alegrar um pouco. Afinal de contas, nós estamos confiando no Senhor. Amém? Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, E com a luz do seu amor, as trevas se dissipou. Vamos cantar? Eu não vou cantar o hino inteiro, não. Eu vou cantar a primeira e a terceira estrofe, tá bom? O terceiro verso. Vamos louvar o Senhor, então. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém? Pense nisso, reflita sobre isso. Deus te salvou. Se Ele ainda não te salvou, Ele quer te salvar. Amém? Abra o seu coração, ouça a palavra de Deus, entregue seu coração, sua vida para Jesus, e Ele vai cuidar de você de uma maneira especial. Que Deus abençoe a todos. Tenha um bom restante de semana, em nome do Senhor Jesus. Até domingo, se Deus quiser.